Gente, muita paz para vocês. A nossa aula 6, né, de nutrição e dietética, certo? A gente está começando, inclusive, a chegar nos assuntos mais gostosos, assim, na minha opinião, viu? Nos assuntos mais gostosos. Peraí, deixa eu... João, tô gravando aula, viu? Tô gravando aula. E aí, assim, a gente está começando a chegar nos assuntos, né, que eu particularmente gosto, falando das dietas, né? Falando das diversas fases da vida da gente, e aí fica para vocês, ficam mais próximo, né? Fora que nossa prova tá chegando, certo? Eu espero que vocês já estejam estudando com calma, sem decorar, certo? Que a prova vai ser muito tranquila. Vamos lá. Como é que a gente pode classificar? Nossa aula, inclusive, hoje não é muito grande, não, viu? É uma aula pequena, que como está chegando o dia da prova, eu procuro não encharcar vocês demais, certo? Só são 2 provas, para não ficar muito assunto, eu parti para que não ficasse tão grande assim, certo? Eu prefiro que vocês aprendam um pouco que eu ensino do que vocês ficarem se enchendo de assunto, enchendo e depois vai decorar, ok? Como é que a gente pode classificar esses nutrientes, né? Ou melhor, esses alimentos, que inclusive a gente já vem falando isso no decorrer dos dias. Os alimentos que são ricos em proteínas, eles são denominados o quê? Construtores. Né? Lembra quando eu falei que a proteína é um nutriente plástico? Ele favorece a cicatrização, a reconstituição tecidual. Então, a proteína é o tampão, né, do nosso organismo. Ela substitui grande parte dos nutrientes que tem no nosso organismo. Os ricos em carboidrato e lipídios são os energéticos. Nossa fonte primordial, nossa fonte inicial são os carboidratos. A nossa segunda fonte, os lipídios, certo? Os ricos em vitaminas e minerais são os reguladores. Ou seja, cada um está constituído dentro de um grupo. E em conjunto, né, eles formam uma coisa só. Nós não precisamos, já disse isso uma vez, nós não precisamos desse ou daquele. Ou esse ou aquele é mais importante. O conjunto. O nosso organismo precisa do conjunto e não deles de forma individual, certo? Aqui a gente já vai começando a ver, né, uma estrutura chamada pirâmide alimentar, certo? Em que você tem aqui, se você perceber, ó, o formatozinho da pirâmide, né? Você tem uma base, você vai, à medida que vai subindo a pirâmide, ela vai diminuindo. Ou seja, não é que você não precise de nenhum, mas a requisição, né, é em ordem progressiva, onde você tem primeiro a base energéticos, certo? Depois vem os reguladores. O energético, que você precisa da energia para que tanto os reguladores, os construtores e os extras consigam metabolizar o organismo. Então, depois você vê os reguladores, é o óleo, o combustível, os construtores, que vão auxiliar nessa construção tecidual, ou melhor, na construção metabólica do organismo. Inicialmente, nós vamos ter, quando muito criança, quando o feto, vamos começar do feto, nós precisamos da construção e depois da manutenção, daí entra o metabolismo. E por último, os energéticos, os extras, que nós devemos ingerir muito pouca quantidade. Então, na verdade, a pirâmide ela está relacionada com o quantitativo de ingestão, certo? Você tem que ingerir todos, mas de forma equilibrada. Repare que quando chega nos óleos e gorduras, doces e açúcar, olha o que ele bota, use moderadamente. Né? E a gente sabe também que vai depender muito das questões que o nosso corpo necessita, né? Como está nosso metabolismo? Nós requeremos maior energia, nossas atividades requerem mais energia ou não, certo? Atenção, muita atenção. Embora as leguminosas e o leite sejam ricos em proteínas, também contêm carboidratos e lipídios. Algumas frutas contêm lipídios, ou abacate, e algumas hortaliças, grande quantidade de carboidrato. Além de fornecer energia ao organismo, a batata, por exemplo. O que é que eu estou querendo dizer? O que é que a afirmação está querendo dizer? Que
Olha, a carne é rica em proteínas, mas ela não pode ter o lipídio? Ela não pode ter valores energéticos outros que não sejam só exclusivamente da proteína? Claro que não, né? Cada alimento requer uma quantidade de cada nutriente, talvez às vezes um mais do que outro, mas o quantitativo ou a qualidade em relação à quantidade dos nutrientes, ela pode ter mais de um. Olha o leite. O leite é o líquido mais completo que existe. Olha o fígado. O fígado é uma carne mais completa. Então, essa necessidade energética, os alimentos não têm só um só nutriente, ele tem diversos nutrientes em um só. A quantidade de calorias que cada alimento tem depende do quantitativo, da diversidade de nutrientes que ele tem. A ideia de que apenas os alimentos energéticos fornecem energia não é verdadeira. Está aí a água. A água tem gordura? Não. Ela tem nutrientes, ela alimenta, certo? Pois alguns alimentos classificados como reguladores, no caso os sais minerais, as vitaminas, podem fornecer energia na forma de calorias. O abacate e o açaí são representativos. Volta a falar na água. A água contém calorias também. Os alimentos reguladores podem ser divididos de acordo com a quantidade de energia que eles fornecem. Então, gente, veja só, os alimentos, de uma forma geral, são nossos combustíveis. Os alimentos é aquilo que nos dá tanto as calorias para a sobrevivência, tanta energia para que a gente consiga, né, metabolizar, consiga viver, consigamos ter uma sobrevida, mas também ele está na questão das medicações. Os nossos alimentos são as medicações básicas, naturais que a gente tem. Se nós soubermos usar os alimentos de uma forma adequada, além de alimentar, eles fornecem tudo o que a gente precisa, desde a energia quanto os nutrientes que vai favorecer a nossa saúde, certo? É importante que a gente saiba o valor do alimento. É importante que a gente saiba escolher o alimento para que a gente tenha esse quantitativo de nutrientes que a gente precisa, né? Quando a gente for falar em leite materno, que é o primeiro alimento fora do útero que o ser humano recebe, vocês vão ver o quanto é importante esse leite materno. O quanto ele nos dá tudo o que necessitamos para toda a nossa vida, certo? Aí aqui tem uma tabelinha, certo? Que você tem aqui pequena, média e grande. Então, você tem algumas frutas, né? O quantitativo de energia. A senhora vai pedir na prova isso, eu não quero que vocês decorem, eu vou voltar a repetir. Mas, olha, gente, eu gostaria que vocês, pelo menos, assim, nas frutas, que vocês vissem que a laranja tem pouca energia com relação à banana, né? E se vocês olharem direitinho, as frutas que possuem pouca quantidade de energia com relação a outras, vocês vão ver que a maioria delas só tem muito líquido. Então, poxa, dizer que o limão tem menos quantidade de energia que a maçã é óbvio, que a goiaba é óbvio, certo? Quando a gente fala em banana, caqui, manga, abacate, açaí, jaca, repare que o nível de gordura, o nível de solidez que elas têm é maior. Então, fica fácil de você olhar e diferenciar quem tem pequena, média e grande quantidade de energia com relação às frutas. Da mesma forma, as hortaliças. Você tem aí tomate, couve-flor, pimentão, cebola, repolho. Repare que são estruturas que tem muito vamos supor, são leves, não vou comparar com a questão do líquido, mas são mais leves. Com relação à abóbora, cenoura, berinjela, chuchu, eles têm mais solidez. Olha quem tem grande quantidade. Batata, mandioca, batata. Repare que na medida que sai do pequena para o grande, a quantidade de solidez vai aumentando. Então, fica fácil da gente entender quem tem uma quantidade pequena, média ou grande das hortaliças.
certo? Vou voltar a explicar. Vocês não estão aqui fazendo curso para nutricionista, não estão fazendo curso para nutrólogo. Vocês têm aqui uma base. Quem vai ser responsável por cultivar, por programar, como é que se construir a energia desse ou daquele paciente são os nutricionistas. Agora, um curso básico lhe dando essa noção faz com que você, para a sua vida, para a sua família, também ajuda, certo? Se vocês tiverem a oportunidade de ir trabalhar em uma unidade que fique no interior, que não tenha a presença de um nutricionista constante, que a maior prática, a maior atuação é a de vocês, normalmente você tem lá um médico e um enfermeiro que vão lá a cada caju, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, e vocês, então, é a pessoa mais próxima. Se você tem uma boa base, você vai cooperar também com a questão nutricional daquele indivíduo, ok? Quais são as conclusões que nós tiramos? Caso a alimentação seja monótona ou repetitiva, repare se isso não é uma coisa normal, que vocês já ouviram isso em algum lugar. Ao longo de um período, o organismo não receberá todos os nutrientes necessários ao seu crescimento e manutenção, podendo dessa forma apresentar algum sinal de carência. Por que isso acontece? Porque imagine, se você todo dia come arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão, não é só como é que se chama? O enjoo, não é? Você começa a não querer mais, mas você só vai receber o nutriente que tem no arroz e no feijão. Então, você deixa de receber nutrientes que vai ter nas verduras, que vão ter nas frutas. Então, se você vai ter é por isso que eles chamam de alimentação monótona, aquela mesmice todo dia, todo um tempo, né? Então, assim, às vezes até com o animal eu me questiono muito até que ponto uma ração, apesar de que as rações têm todos os nutrientes necessários para a vida do animal, mas até essa questão do enjoar, né? Tem horas que o próprio animal não come com a mesma intensidade que comeu daquela outra vez. Então, é importante a variação alimentar do indivíduo. É importante que todos os nutrientes sejam colocados em diversos períodos da vida, em diversos períodos do dia, certo? Para que não fique uma coisa maçante, né? E que faça com que o enriquecimento possa ser uma constante na vida do indivíduo. O homem necessita de quantidade adequada de proteínas, carboidratos e lipídios. Olha como a gente está sendo repetitivo. Pois eles fornecem a energia necessária para as funções do organismo e atividades físicas diárias. Apesar de a proteína também fornecer energia, sua principal função é o crescimento e manutenção dos tecidos. Então, assim, não é porque uma criança, no início, tem uma alimentação rica em proteínas que quando passa a fase de crescimento, em que todos os tecidos, os órgãos, os sistemas já estão prontos, ele deixa, não precisa mais? Claro que precisa. As proteínas, os alimentos ricos em proteína, não são só ricos em proteínas. De mais a mais, se você tem um relevante depósito, um armazenamento adequado daqueles nutrientes, que o nosso organismo é assim. Nosso organismo vai usar através da alimentação, os nutrientes que precisa, armazena um pouquinho e o restante elimina. Então, é importante que isso aconteça, porque quando a gente requerer, e na doença a gente precisa muito, a gente necessita muito desses nutrientes, a gente vai estar ali guardadinho, certo? E aí, com a constante alimentação adequada, você vai ter um organismo sempre de forma saudável, ok? Praticamente todos os alimentos fornecem energia. Uns grandes quantidades, como no torresmo, que coisa gostosa, hein? Outros pequena quantidade, caso do tomate. Mas todos têm energia, né? Ele não precisava nem ia ter tão... Se você comer a gordura em si tem uma quantidade calórica. Se você come um prato de salada, tem uma quantidade calórica. Vai depender do que você necessita. O que, na verdade, acontece, gente, é que nós nos alimentamos com os olhos, né? Nós nos alimentamos quando a fome chega. Muitas vezes a gente não tem nem vontade de comer e não comemos. Espera que a fome chegue e está errado, certo? E eu faço muito isso. Mas eu procuro, antigamente eu não tinha o hábito de tomar o café da manhã, mesmo sabendo, mesmo sempre lendo em que o nosso café da manhã, nós devemos tomar o café da manhã como se fosse um rei,
né? Ou seja, as calorias maiores estariam pela manhã, porque nós temos todo o dia para o metabolismo gastar essa energia, certo? Então eu não tomava. Hoje não. Hoje, inclusive, eu aprendi a tomar café. E hoje eu tenho certeza que café vicia realmente. Não que eu adore, não gosto, não sou muito chegada a café, não. Mas eu tomo um pouco de café. Todo dia de manhã, certo? As raras vezes que eu não tomo, eu tomo um suco, eu tomo até um copo de leite, que eu também não gosto muito, mas nem sempre a gente pode se alimentar do jeito que a gente gosta. Uma coisa é gostar, outra coisa é precisar. Nem sempre você tem que comer aquilo que você gosta, certo? Porque muitas vezes o que a gente gosta não é o que a gente precisa, né? Então é importante que a gente sinta essa necessidade. Vamos comer uma salada, de vez em quando, pega um tomate, uma rodela de tomate, experimente. Uma hortaliça, coloque na sua salada, mesmo que você não goste, e aí você acaba aprendendo. O hábito lhe faz você gostar. Isso é uma grande verdade, está falando aqui uma pessoa com experiência própria. Então, hoje eu tomo café, certo? Não tomo café, aquele do pó, porque aqui desperdiça, porque só eu tomo, né? Eu tomo aquele granulado. Então, o café solúvel, tomo um pouquinho, certo? Como sempre com pão ou com biscoito, cuscuz, a batata, que a gente, inclusive, deve inserir muito mais alimentos mais naturais. É o que a gente precisa. E eu tento, porque é meio carinho, né? Hoje você compra, antigamente se ia para a feira, trazia a sacola cheia de verdura. Hoje já não é mais assim, né? Então é importante que você coma uma batata, que você... Eu gosto muito, quer ver, cuscuz. Eu estou aprendendo, que eu ainda não aprendi direito a fazer cuscuz. Eu queria uma textura que eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir, que eu fico tentando sempre. Como? Eu gosto de botar dentro do cuscuz o bagaço de coco, o leite de coco, eu gosto de botar banana da terra, fica uma delícia. Então, assim, é importante que você vá ingerir determinados alimentos em que você sinta estar nutrido, não só alimentado, mas sinta-se nutrido. Ô, gente, me desculpa, é que a minha gata subiu aqui, ela não tem um desconfiômetro, né? Ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. Então, ela tá aqui, ó, sentou. Bota a cara aqui, venha. Tá aqui deitado, vai deitar, né? Então, assim, as vitaminas e os minerais não fornecem energia, mas são fundamentais para o efetivo funcionamento do organismo. Necessitamos apenas de pequenas quantidades diárias, pois essas substâncias têm como função regular o processo orgânico. Então, repare, mesmo aqueles que não possuem energia, ele tem a função reguladora. Aqui nós estamos falando do nutriente em separado, para você não confundir. Todo alimento tem energia? Tem. Agora, nem todo nutriente fornece energia sozinho, não. Mas como nem os nutrientes não ficam sozinhos, eles estão atrelados ao alimento e dentro do alimento você tem uma junção de vários nutrientes, então a energia dos alimentos é comum a todos eles, certo? Então, ele disse que não fornece energia, nem a vitamina, nem os sais minerais, mas se você não tiver eles, aqueles que realmente fornecem, os carboidratos, não vão conseguir alcançar os tecidos, certo? Uma alimentação adequada fornece todos os nutrientes necessários à manutenção, restauração, crescimento dos tecidos. Manutenção, ou seja, manter aquilo que já foi formado, restaurar, se for danificado, e crescimento dos tecidos. Se isso não existisse, nós não estaríamos vivos. Nós somos aquilo que nos alimentamos. Então, para que nós sejamos saudáveis, para que não precisemos de ingerir medicamentos artificiais, nós temos que ter uma boa alimentação. Isso é importante a gente ter isso na cabeça. No entanto, a necessidade de nutrientes e alimentos varia de pessoa para pessoa, né? A gente falou, de acordo com a atividade de cada um, a gente vê o quanto de cada nutriente a gente precisa, certo? De acordo com o sexo, obviamente, vamos supor, vendo só o sexo em si, o gênero, o sexo feminino
requer menos quantitativo do que o sexo masculino, pela própria sua estrutura, né? Pela sua massa estrutural. O homem é maior do que a mulher. Eu estou falando com relação à estrutura. Pronto. Mas se a mulher, apesar de requerer pouca energia por conta da estrutura, se a atividade desta mulher for maior do que a do homem, obviamente ela vai requerer um quantitativo maior. O que eu estou querendo chamar a atenção é, vamos supor, em um texto, você tem que levar toda a consideração. Bem, primeiro sexo, depois a estruturação, altura, peso, idade, o clima, o ambiente. Obviamente que uma pessoa que, vamos supor, que mora no Rio Grande do Sul, que é um local frio, né? Com relação aqui o Nordeste você vai requerer um quantitativo energético maior por conta do ambiente. Já lá no frio, porque no frio a tendência é a pessoa ficar mais dentro de casa, sem muita atividade física. Então, o quantitativo, o metabolismo vai ser mais lento. Consequentemente, a quantidade do alimento vai ser um pouco menor. O desportista, a gente já viu que por conta da atividade, vai requerer um quantitativo alimentar maior, de nutrientes maior, certo? O papel de um nutricionista, esse papel, o nutricionista, quando senta para elaborar uma dieta para um indivíduo, ele avalia tudo isso. Ele avalia todas as questões para passar uma alimentação desse paciente, viu? As necessidades de um bebê são diferentes das de um adulto, óbvio. Ele está em formação. Tudo nele está crescendo. Ele está em fase de anabolismo. Ele está crescendo organicamente. Então, os tecidos vão ter que ser formados, os órgãos estão se formando, os sistemas estão se formando, né? Estão entrando em uma... Né? Quer dizer, a palavra... Eles foram construídos, mas eles estão num processo de formação. Estão crescendo, cada qual tomando pé da função de cada um. Quando a gente nasce, as funções não estão bem definidas ainda. Repare que quando o ser ainda é feto, o coração, ele não tem os átrios, os ventrículos, os septos cardíacos, as artérias, tudo bem formado, não. Ele é simplesmente um oco, né? Um oco que enche de sangue, joga o sangue para fora, enche de sangue, joga. Então é como se fosse como é que eu vou dizer, uma comparação, um saco que se enche de sangue e joga para diante. Então ele não tem. A partir de quando ele começa, a partir da 9ª semana que ele começa a ser feto, certo? É que ele realmente começa a ter uma estruturação orgânica mais bem definida, certo? Por exemplo, o sistema digestório dele ainda não tem uma função, o sistema urinário ainda não tem uma função. Você vê que o feto ele urina dentro do útero, certo? Não pode defecar, mas urinar urina dentro do líquido amniótico, né? A alimentação vai através da corrente sanguínea. Então, tudo ainda está em processo, é lento. São 9 meses, né, de formação desse ser, desse feto, né? Mas ele fala aqui do bebê. O adulto já está todo pronto, ele só vai o quê? Botar. É como se uma máquina, você está construindo uma máquina, depois da construção dela, você coloca ela em teste, depois de testada, já sabendo como ela vai funcionar, ela agora só vai funcionar, é a fase adulta. A máquina já está pronta, você já fez os testes, o test drive, né? E aí agora só vai funcionar. Mas, mesmo você ainda não estando num processo construtivo, você tem que fazer a manutenção. E quem é que faz essa manutenção? É o alimento, certo? E isso precisa ser muito bem explicado para que você não chegue na velhice com a estruturação deformada, com a capacidade de adoecer constantemente, né? De ter um organismo com deficiências que poderiam ser colocadas no início, certo? Então, as necessidades de um bebê são diferentes das de um adulto, assim como as de um adolescente são diferentes das de uma mulher de 40 anos, por exemplo, ou de um adulto de 40 anos.
Então, à medida em que você vai envelhecendo, a capacidade restauradora, a capacidade de metabolismo, e inclusive a depender de como você se cuida, quando você chegar aos 60 anos, seu organismo talvez não consiga mais reagir. Olhe hoje em dia o índice de pessoas com deficiência, com problemas com a lactose, né? Com açúcar, com óleos, com a gordura, ou seja, o organismo já não está. Por que será que isso está acontecendo? O organismo já não está conseguindo metabolizar isso. Nunca se falou tanto em lactose, nunca se falou tanto nos açúcares, nos glicídios, né? Porque a incapacidade de você metabolizar, pessoas que só descobrem essas alergias quando depois de muitos sintomas vão ao médico e aí descobrem. Quer ver uma coisa que ainda, infelizmente, é uma questão de cultura, né? Geriatra. Quando a gente fala em geriatra, a gente só lembra de quê? Velhice, né? O velho que vai para o geriatra. Ao contrário. Isso eu estou falando porque eu não fiz, né? Me arrependo muito. Mas as pessoas, principalmente vocês que têm uma idade mais nova do que a minha, quando se chega aos 30 anos, seria o ideal procurar um geriatra. Porque, na verdade, no frigir dos ovos, o geriatra é aquele profissional da medicina que ajuda a você no processo do envelhecimento. E aos 30 anos, você já começa a ter sinais de que alguma coisa já não está metabolizando de uma forma de como vocês eram jovens. Então, quem falou isso para mim, um dia, eu estava na faculdade, quando o doutor Gordilho, né? Adriano Gordilho, geriatra famoso, inclusive ele tem uma homenagem lá no Hospital Irmã Dulce, eu não sei nem se ele ainda está na Faculdade Católica, né? Já deve estar com a idadezinha avançada, mas foi ele que disse isso uma vez. Se vocês bem soubessem, vocês procurariam um geriatra aos 30 anos, porque, na verdade, o geriatra, ele auxilia você a envelhecer, as orientações. Então, é muito importante, né, que a nossa cultura mudasse, talvez nós não tivéssemos tantas doenças, né, ou melhor, as doenças sempre iriam ter, mas nós não tivéssemos uma antecipação, uma quantidade de doenças precoces, certo? Que nós temos hoje. Muito jovem hoje com dor nas costas, muito jovem hoje diabético, muitos adolescentes diabéticos, é incrível, coisa que antigamente não tinha. Muitos, né? Por conta de quê? Alimentação. E a vida sedentária, que a própria como é que se diz? Cultura informatizada colocou nossos jovens, em que jovens ficam em frente ao computador durante muito tempo, ou seja, com uma vida sedentária. E aí vai ter aumento de peso, abdômen distendido, uma alimentação inadequada, fora que passa muito tempo, as tribos, né, em que um imbecil passa a sua filosofia de vida para uma outra pessoa, né, para um outro adolescente, e como o adolescente, a cabeça dele é totalmente vazia, certo? São seres que acham que nada com eles vai acontecer e que eles são o dono da verdade, e aí faz as merdas, e aí só quando amadurece é que ele vai entender: se eu tivesse ouvido mamãe e papai. Porque desde a minha época, minha mãe já me dava conselhos, se eu tivesse ouvido, eu hoje talvez não fosse diabética, não é? Então, assim, e olha que na minha época era muito mais difícil de adoecer como hoje está sendo. Hoje é muito fácil você adoecer. Hoje você ter um adolescente hipertenso é muito fácil, né? Por conta de que o índice das batatas fritas, das pizzas, dos hambúrgueres, é só um, tá bom. Né? O adolescente ele não come um hambúrguer, ele come 3, 4, ele não toma um copo de suco, ele toma uma jarra, ele não toma um copo de refrigerante, ele toma 2 litros. E muitas vezes eles têm isso como algo benéfico, né? Ele acha interessante, é até competitivo, um compete com o outro para quem tomou mais, depois ainda dá uma roda. Isso é de quê? Não tem cabeça, né? Ainda está amadurecendo, certo?
Os indivíduos sadios devem manter o equilíbrio entre o que comem e o que gastam. É aquele negócio, né? Fazer o equilíbrio entre a atividade física e aquilo que vai ingerir. Pessoas que comem pouco e não se movimentam gastam pouca energia. Podem ter uma alimentação deficiente em vitaminas e minerais, claro. Se eles não se movimentam, eles não sentem a necessidade de uma alimentação maior e melhor, né? E podem ter uma alimentação deficiente em vitaminas e minerais, ficando passíveis de apresentar algum problema nutricional, já que não ingerem uma grande quantidade, não sentem essa necessidade, né? Não estão gastando. Por outro lado, as que consomem alimentos de forma exagerada, aquelas pessoas que comem demais e não gastam a energia, é uma faca de dois gumes, não é isso? Muita energia pode apresentar o excesso de peso. Então, tanto um como o outro, um pela escassez e outro pelo excesso, né? E outra coisa, gente, hoje, graças a Deus, inclusive a própria escola pública faz um papel nesse sentido bem melhor do que a escola particular, né? As questões nutricionais, ela é muito mais bem desenvolvidas na escola pública, por incrível que pareça, certo? Eu não tenho muito o que me queixar, porque meu filho na escola que ele estudou, essas questões nutricionais eram feitas na própria escola, certo? Se requisitava da família alimentos para que compartilhassem dentro da sala alimentos. E isso era bom, porque a criança, por incrível que pareça, a mãe pode morrer falando: meu filho coma arroz, meu filho coma feijão, ele não gosta, torce o bico. Vai para a casa do coleguinha, chega na casa do coleguinha, come quase 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Aí, quando a mãe do coleguinha conversa com você, dizendo que foi que seu filho comeu, você diz: quem? Zezinho comeu isso? Foi meu filho, não. E foi. Então, o que eu estou querendo dizer é que o compartilhamento da merenda é, na verdade, um momento de prazer, mas é também, principalmente, uma forma da criança ver o colega comendo. E ver o outro comendo incentiva, motiva, né? Eles falam a mesma língua. Aquele coleguinha vai pegar aquele pedaço de melancia e oferecer, e o coleguinha vai pegar e, de repente, faz ele despertar. Ele vai chegar e dizer: minha mãe, come um pedacinho de melancia, eu comi lá porque Mariazinha me deu um pedaço, e por aí vai, certo? Então, assim, esse compartilhamento nas escolas são fundamentais, são atividades que a escola hoje compartilha junto com a família, mudando inclusive os hábitos da família, mostrando à família que é dentro da família, de acordo com os hábitos alimentares, que a criança promove a sua alimentação, porque vai ter uma fase que ela vai deixar de comer tudo que você oferece e aí vai começar a diferenciar o paladar. Vai começar a fazer as escolhas, né? As possibilidades, né? Ela vai ver através do sabor aquilo que ela mais gosta. Então, se você dá muito salgadinho a seu filho, ele vai despertar para o salgadinho. Pego uma criança de, deixa eu ver, 5 meses, né? Dê a ela um pedaço de carne, de um ensopadinho, de uma feijoada, não é sempre, mas de vez em quando você pega uma nasga da carne, ela vai grudar, ela vai ficar chupando, ela não tem dente para mastigar praticamente, mas ela vai ficar chupando, até a carne ficar toda branca. Ela gosta. Dê uma batatinha frita para ver se ela não come. Chupando, mastigando, amolecendo, porque é saboroso. Agora, você corre o risco dela começar a fazer o processo seletivo. E aí, à medida em que o indivíduo vai crescendo, ele faz essa seleção. E aí requer da família um esforço muito grande, que inclusive eu não tive, apesar de ter feito tudo certinho até um determinado momento, mas assim, mães que como eu trabalham, que tem que deixar com babá, que não tem tempo de ficar da mesma forma que é no início, né, com os meses que a gente tem de folga para ficar em casa, o depois é complicado, porque ninguém vai fazer por os nossos filhos ter aquela preocupação, a paciência que nós tínhamos, certo? E aí você tem adolescentes com alimentação inadequada, né? E olha que a gente faz o possível para que seja melhorzinho. Bem, e
Aí a gente vai falar do assunto principal de hoje, que é a pirâmide alimentar. Certo? O que é, na verdade, a pirâmide alimentar? Olha o que é que diz. É um instrumento visual, simples e prático, cuja observação possibilita imediatamente a identificação dos grupos alimentares. Aí, você olhando para essa pirâmide, claro que depois com mais calma, vocês vão ver onde é que estão as frutas, onde é que vão estar as verduras, onde é que vão estar os ovos, as carnes. Vai ser algo muito rápido, é algo fotográfico, né? Em que nível está cada alimento? Em que nível está as porções que devem ser dadas, o quantitativo? É uma pirâmide. Da base até o seu pico, até o seu ápice, você vai estar o quantitativo que deve ser dado ao indivíduo. Qual é a intenção dessa pirâmide? Proporcionar à população, em geral, um guia prático e útil para indivíduos saudáveis maiores de 2 anos, como pode ser observado nessa gravura, certo? Então é o seguinte, é importante, eu disse nesse instante, para nossa família, gente, para os nossos filhos, principalmente você que está grávida, que vai começar uma vida, né, com preocupações com o outro, que é seu filho, e que você quer dar o melhor para eles. Então é importante você saber. Como também é importante, enquanto você enquanto você guardando o seu feto, você precisa melhorar a sua alimentação, você gestante, para que todos os ingredientes necessários sejam levados através da corrente sanguínea para o feto, certo? É importante isso. É importante para que depois que seu filho nasça, enquanto recém-nascido, enquanto infância, enquanto adolescente, ou melhor, vamos antes da adolescência, enquanto idade pré-escolar, enquanto idade escolar, enquanto adolescente, até chegar à fase adulta, você está plantando inicialmente, né, todo um recurso orgânico para que ele seja futuramente, quando a gente fala o futuro orgânico, nós estamos falando na fase adulta. Enquanto adultos, vocês não têm muita dor de cabeça, certo? Então é importante. Então essa pirâmide nos dá um retrato daquilo que a gente pode fazer de melhor, tanto para a gente quanto para os nossos, certo? Se nós estivéssemos em aula presencial, provavelmente um dos trabalhos seriam o fazer da pirâmide, em que eu tive, algum tempo atrás, um dos grupos que eu tive, fez um trabalho que ela me mostrou uma pirâmide tão fantástica que na época eu tinha escola, ficou como, tipo, não é um mostruário, como se fosse uma maquete, era uma maquete, para eu dar aula de nutrição aos meus meninos, de tão bem feita que era, certo? Se nós tivéssemos aqui um bom recurso, eu não tenho, certo? Nós poderíamos, inclusive, fazer isso. Mas eu estou pensando em algo para vocês fazerem. Não se incomodem. Então, vou tentar ver se eu faço um trabalho dinâmico para vocês, para que vocês aprendam. Porque eu sei que até agora a gente só está falando nutrientes, e às vezes você precisa estar lendo várias vezes para decorar, para aprender. Eu não queria isso, certo? Vamos lá. Bem, recomendações nutricionais. E aí tem, segundo a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, SBAN. Ou seja, tudo aquilo que eu colocar aqui não fui eu que idealizei, não foi tirado de qualquer livro, nem da internet, do Google só. Foi, claro, do Google, obviamente, mas principalmente seguindo as orientações da Sociedade Brasileira de Alimentação. Qual é a primeira recomendação? Coma diversos tipos de alimentos em pelo menos 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar. Ó, gente, dentro do hospital isso se é respeitado, inclusive os lanches, né? 10 horas um lanche, preferencialmente uma fruta, para que você não pare o almoço. Ao meio-dia, almoce. Às 15 horas, lanche. À noite, preferencialmente às 19, aí à noite é complicado, que depende muito do horário que você chega do trabalho. Jante. Como você vai dormir daqui a poucas horas, a janta tem que ser leve, para não dar problemas de metabolismo, para que o seu organismo consiga tirar daquilo que você ingeriu na janta
os nutrientes necessários. E às 10 horas da noite, um copo de leite, ou um copo de suco, ou um copo de vitamina, se faz necessário, né? Eles chamam de colação. 10 horas esse lanche. Ou seja, você mantém de uma forma saudável, né, alimentos periódicos para nutrir seu organismo. Muitas vezes você ter fome não quer dizer que é aquele momento e único que o seu organismo precisou. Não é não. Eu não sei se algum de vocês já sentiram, mas perceba vocês, de vez em quando, poxa, eu estou morrendo de vontade de comer um pedaço de doce. Você não tem o hábito, mas, poxa, aquela vontade de comer um pedaço de doce ou uma coisa salgada, muitas vezes é o seu organismo necessitando realmente. Mas é momentos esporádicos, né? A pessoa que come de forma compulsiva não pode nem levar em consideração esses desejos momentâneos e periódicos. Então é importante que você tenha essas 3 refeições. Temos que ter, certo? Assim como mudança de hábito, de horários. Tem que se ter muito cuidado porque o nosso organismo é um reloginho. Repare que tem gente que só defeca de manhã cedo. Tem outros que só defecam à noite. Ou seja, nós precisamos conhecer o nosso relógio. Claro e evidentemente que esse relógio, esses momentos, essas refeições, hoje, com o esquema de trabalho louco que a gente tem, fica inviável, né? Dá o meio-dia, mas seu colega não veio tirar. Quem trabalha no hospital é assim. Quando dá 11h30 da manhã, não fica um funcionário na unidade. Tem sempre que ficar um para ficar, né? Para se houver alguma intercorrência. Aí aquele que ficou só vai voltar quando o pessoal voltar do almoço e do descanso. Então, muitas vezes, aquele só vai almoçar lá para as 2 horas da tarde. Certo? E aí, todos os dias, você saindo, um dia eu almoço meio-dia, no outro dia eu almoço 11, no outro eu já almoço 1h, 2 horas da tarde, chega um momento que o seu organismo perde a noção de qual é o horário que ele requer alimento. Então, é importante que você crie hábitos. É igual ao sono. Nosso organismo é um relógio. Se você não determina o relógio, né, e o sono dá até um problema. Durante o sono, algumas substâncias são eliminadas no nosso organismo para o nosso metabolismo funcionar de forma adequada. E aí, se você não dorme, você perde de ter essas substâncias. Você só vai sentir tudo isso lá na frente. E aí, muitas vezes, gente, é tarde demais, né? Infelizmente, você passar orientações nutricionais só quando você está doente é que você sente quando tem uma dor ali no estômago, uma dor aqui, uma constipação, uma obstipação, uma diabetes, uma hipertensão. Aí é que você vai dizer, poxa vida, se naquela época eu fizesse isso, eu não estaria sofrendo. Então, é importante alimentar-se com variedade, pois cada alimento fornece diferentes nutrientes e todos devem estar à disposição do nosso organismo diariamente. A gente já falou isso. Uma alimentação apenas baseada em carne e verdura, por exemplo, não fornece todas as substâncias necessárias. Tomar apenas um cafezinho como a primeira refeição, café de manhã, também não é uma boa opção. Então, assim, não vamos ficar justificando e mascarando para desencargo de consciência. Não é assim. Não é assim que funciona. Você vai comer uma... Como é que eu vou dizer? Uma picanha. Foi aquela carne que eu queria lembrar daquele dia. Lembrei agora, olha quantos dias depois. Uma picanha. E aí, vamos aqui, modéstia à parte, vamos e venhamos. Picanha sem gordura não é picanha, né? A gordura da picanha, na hora que ela assa, aliás, como toda carne, ela entranha na carne, né, na parte muscular e dá um sabor diferenciado. Aí você come um pedaço, uma talagada de picanha com bastante gordura e do lado um prato de salada. É para desencargo de consciência. Só que se você falar com a nutricionista, ela vai lhe dizer o seguinte, você pode comer sua picanha. Você pode comer, inclusive, a gordura da picanha. Uma vez ou outra. Simultaneamente com outros alimentos que acelerem o metabolismo para que aquela gordura ganhe impulso para passar adiante. E aí a salada é ótima,
A linhaça é maravilhosa, algumas sementes que você possa colocar, certo? E a quantidade. Então, assim, é imprescindível que você entenda isso, que você pode comer de tudo um pouco. Você pode comer a sua feijoada? Pode. Agora, vai comer de que forma? Com 2 litros de refrigerante? Com bastante farinha? Sem nada para você auxiliar? Hoje, inclusive, eu sempre ensino, acho que já falei inclusive isso aqui a vocês, peguem aveia, aveia e linhaça é excelente. Se sua família não tem esse hábito, pegue a aveia, misture na farinha, que se for igual a minha, isso cai numa rodeada. Eu não posso ficar sem farinha, apesar de que eu já estou me acostumando a comer um pouco menos. Eu como minha farofa, como, adoro. Só que é o seguinte, hoje eu estou aprendendo a comer muito mais a salada, só com a carne. Nós temos hábitos errados. Por exemplo, a gente pega o macarrão, esse macarrão aí tem que vir com bastante molho e carne, ainda bota farofa, salada e feijão. É gostoso? É. Mas o macarrão por si só já é um alimento que você pode comer puro. No sul, você come o macarrão puro, porque no próprio molho, nos ingredientes dele já tem tudo que lhe satisfaça. Você pode até enriquecer o molho com a carne moída. Eu coloco muito calabresa, certo? Acabou. Mas aí você botar feijão, farinha, arroz, tem gente que come feijão junto com arroz. É o gosto do freguês. Eu só estou lhe dizendo que é uma cultura que nós temos, certo? Nós só comemos algo meio completo demais, certo? Utilize arroz, feijão, farinha, pão e leite como base das refeições. Ó, arroz, farinha, pão, leite nas refeições. Só nisso aí você já tem todos os nutrientes, você já tem um carboidrato, você já tem proteína, você já tem lipídios, você já tem sais minerais e as vitaminas. É importante variar os alimentos. Combinar arroz com feijão é uma boa escolha para atingir as recomendações de energia. Certo? A gente fala sempre, né? A comida do brasileiro, arroz, feijão, carne, salada, acabou, você não precisa de mais nada. Proteínas, alguns minerais, vitaminas e fibras. Outra é beber leite, pois ele contém proteína, carboidrato, lipídio, algumas vitaminas e minerais como cálcio, importante para a prevenção da osteoporose. Eu não suporto leite. Mas o que acontece? Eu nunca comprei tanto leite, né, até por conta do meu filho que toma, mas tem um leite que chama Leitíssimo, é levíssimo, ele vem numa garrafa branca. Por incrível que pareça, quando eu posso comprar, porque ele é meio carinho, já tem um tempo que eu não compro, ele tem um sabor diferente, ele não tem um sabor enjoativo. Então, para quem, como eu, não gosta de leite, tá aí uma boa pedida. O leite desnatado, ele não tem um sabor tão enjoativo como o leite integral, certo? Que o que faz, acho que o enjoo do leite é mais a gordura. Ele é integral e ele tem uma quantidade de gordura, certo? Tem gente que mora no interior, né, que toma o leite direto do peito da vaca. Eu admiro. Tá tomando leite assim muito de uma composição muito saudável. Eu não gosto, né? E se eu me lembrar do peito da vaca, aí é que eu não tomo mesmo. Coma sempre frutas e verduras. Gente, eu amo verdura. Eu amo verdura. E hoje já estou conseguindo comer outras verduras que eu não comia. Abobrinha eu não comia, né? O couve, né? Eu estou fazendo uma mistura aqui de hortaliça com verdura, viu? Antigamente, eu aprendi a comer caqui, né? Uma fruta maravilhosa. Melancia, eu não chupava melancia, né? Então, assim, existem coisas que a gente vai forçando um pouquinho, porque a gente sabe, se você começar, você acostuma, certo? Então, conforme dissemos, as frutas e verduras possuem minerais e vitaminas. Considerando-se que podem ser obtidas com relativa facilidade, devem integrar a alimentação diária, né? Para que adotem e cresçam com esse hábito, as crianças devem ser estimuladas a consumi-las sempre, pois na vida adulta também é fundamental o consumo dos nutrientes que propiciam. Quem tem hábito na infância leva, né,
em alguns casos, né? Eu digo isso por experiência própria. Mas se você, foi o que eu disse, infelizmente eu não consegui acompanhar até o finalzinho. Mas se você tem o hábito lá da infância e traz com ele, esse hábito perdura. Caso seja possível, deve-se estimular a realização de hortas caseiras e comunitárias. Isso eu estou falando com crianças, né? Porque com adolescente é quase que impossível. Mas pegar a criança, fazer. A criança que tem a possibilidade do contato com a natureza, de levar ela para um sítio, uma roça, de ver uma vaquinha, de ver a plantação desse ou daquele. Quantas crianças que moram na cidade, quando chegam no interior, nunca viram uma vaca de perto, nunca viram um cavalo de perto, nunca viram um pé de quiabo, um pé de aipim, né? Eles não sabem o que é isso. Então, quando eles plantam, eles sentem a necessidade, a responsabilidade de cuidar de uma vida. Eles vão entender que aquilo que ele plantou é uma vida, certo? Precisa de água, precisa de alimentação. E aí ele vai cultivando, e qual é a consequência? Ele ter uma estrutura alimentar que ele pode usufruir, cultivar para ele se alimentar. E ele vai ficar orgulhoso com isso. Foi ele que plantou, foi ele que auxiliou aquela planta a crescer e dar frutos. Ele sente orgulhoso e vai ter a vontade de experimentar daquilo que ele plantou. Então, essas atividades, e que tem isso muito no setor público, principalmente quando é no setor rural, em que, inclusive, as aulas, de um modo geral, de ciências, são feitas no campo. Então, é muito gostoso, que eu acho que, inclusive, as aulas do ensino fundamental, as aulas de um modo geral, não seriam em quatro paredes, seria assim em um campo, em um jardim, em uma área, tomando vento, olhando a natureza, para que a gente pudesse dar a importância que tem a natureza, né? Utilize carnes, sal e açúcar em quantidades moderadas. Apesar da ideia de uma alimentação adequada, é a que contém grande quantidade de carne, não é necessário comê-la diariamente, certo? Existem recursos que a carne possui, que em outros também possui. Podemos obter proteínas de outras fontes, pois a carne possui grande quantidade de gordura saturada, nós já vimos isso. E o seu consumo elevado pode provocar complicações cardiovasculares, e a gente citou na época o ateroma, né? As placas de ateroma. O sal deve ser sempre utilizado com moderação, até porque, gente, grande parte de alimentos já possui seu sal. A carne, se você pegar ela e passar ela numa chá, ela já tem o sal dela, certo? E a gente consegue sentir o sabor da carne, né? Os grandes churrasqueiros sempre dizem isso, né? A questão do sabor da carne, que muitas vezes a gente coloca uma quantidade de tempero que a gente perde o sabor. O sal deve ser sempre utilizado com moderação. Muitos alimentos possuem sal naturalmente, mas nos industrializados essa quantidade pode aumentar consideravelmente. Existem alguns produtos, por exemplo, os enlatados, né? Eles já vêm com sal por conta da conserva. Então é importante que você entenda que naquele alimento já tem uma quantidade do sal, inclusive, que a gente deve levar em consideração com muito cuidado, porque o sal já é usado ali por conta da conservação. Quer ver uma coisa? Margarina, alguns produtos que vendem no mercado, que não está me passando pela cabeça, mas as pizzas da vida, as lasanhas da vida, ou seja, eles têm um sal para conservação, então já tem uma quantidade a mais, né? Então, assim, deve-se estimular o uso de outros temperos naturais. Quando você tem uma criancinha, e isso eu digo de cadeirinha, a alimentação do meu filho era a vapor. Inicialmente você não usa tempero, não. O tempero que você vai usar são temperos naturais. É o coentro, é o hortelã, a cebolinha, certo? Você usa em pequenas quantidades e você percebe que existe um sabor que a gente às vezes descobre de tanto usar tempero, né? Então, assim deve-se estimular o uso de outros temperos naturais pobres em sal.
Doenças atuais, como a hipertensão arterial, diabetes, pode ser controlada com a simples diminuição do sal, cujo uso deve ser desestimulado à mesa, ou seja, aquelas pessoas que levam saleiro à mesa, nada mais estão fazendo que estimular. Né? Eu me lembro que quando eu descobri, quando eu estava grávida, que eu tive erisipela, inclusive, né? Eu engordei demais. E aí a primeira coisa que o médico fez foi tirar o sal e mandou que eu usasse limão. Né? É um recurso para que você... É um recurso natural que dá sabor. Se você comer uma salada com limão, o sabor é outro do que você botar vinagre. Certo? Então, assim, existem coisas que a gente pode fazer de forma natural que a gente não usa por conta do hábito, por conta da praticidade. O açúcar de adição também deve ter uso controlado, principalmente por fornecer calorias vazias. Nós vimos isso, né? As balas, os refrigerantes, e possibilitar o aparecimento da cárie dentária quando utilizado entre as refeições e sem realização da higiene oral adequada. Né? Hábitos de higienização após a alimentação, que pouca gente tem, e eu me incluo nesse grupo. Então, assim, fora que o açúcar, né, seja ele de uma forma direta ou embutido em alguns alimentos, devem ser moderados por conta do processo diabético. A gente sabe que a gente tem um pâncreas que, quando muito requisitado, ele pode entrar em falência e deixar de liberar insulina, que é a principal responsável pelo metabolismo da glicose, ou seja, de levar para dentro da célula para que essa célula consiga exercer o real papel da glicose, certo? Então, açúcar e sal é aquele negócio da nossa mãezinha, tudo demais é sobra, certo? Então, assim como o sal, o açúcar também deve ser usado de forma moderada. Outra recomendação, utilize óleo vegetal no preparo da comida e diminua o consumo de gorduras animais, certo? Então, hoje nós temos o óleo o de soja, nós hoje temos o óleo de coco, que é saborosíssimo, certo? E é importante. Então, você tem o óleo de soja, o óleo de milho, dentre outros, devem ser utilizados no preparo dos alimentos, porque fornecem energia, ácidos graxos, poliinsaturados e vitaminas. Então, veja só, é importante que você entenda isso. Cozinhe um arroz com um pouquinho de óleo de coco, o sabor é outro. É uma delícia. Pena que ele é caro, certo? E outra, não fica atrás o óleo de milho, não fica atrás o óleo de canola e hoje em dia o óleo de soja também, certo? Então hoje, para que nós tenhamos um teor alimentar, um recurso alimentar de boa qualidade, a economia não está nos deixando fazer isso. Então, apesar da gente saber de toda uma teoria, mas na prática a coisa é outra, né? As frituras, no entanto, devem ter menor frequência na alimentação. Isso é importante, né? A fritura modifica a qualidade do óleo que você está usando. Com relação às carnes e ao frango, é importante retirar toda a gordura visível, pois a mesma prejudica a saúde e contribui para o aumento do colesterol sanguíneo. Faça um frango sem colocar óleo e você vai perceber o óleo no frango. Faça a carne sem colocar óleo, que vocês vão perceber o óleo, a gordura na carne, certo? Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença e que a gente não percebe, certo? Por isso que eu disse, se nós tivéssemos um acompanhamento de uma nutricionista de forma... fosse uma coisa normal, frequentar a nutricionista fosse uma coisa normal, como você ia, mulher, todo mês ao ginecologista, né? Ou a cada 2 meses, ou seja, com a frequência de você frequentar determinados médicos, a frequência de você ir ao laboratório, a nutricionista deveria estar ali, certo? Nós teríamos outra qualidade de vida. Tome diariamente bastante água, fundamental para o ser humano. E deve ser estimulada. Eu admiro muito quem bebe muita água, porque eu não bebo. Às vezes eu preciso comer alguma coisa doce para poder me estimular a beber água. E eu, como diabética, necessito beber uma quantidade boa de líquido e eu não tenho esse hábito, né? É uma das poucas coisas que eu me policio, né? Hoje eu coloco sempre algo mais prático na geladeira para só chegar, pegar, tomar e botar lá.
Recomenda-se a ingestão frequente de sucos de frutas naturais, os quais fornecem, além da água, outros nutrientes essenciais. Aí eu pergunto a vocês, quem de nós que trabalhamos, que temos filho, e eu sei que tem, hoje eu aqui sou eu, meu filho e meus bichos, mas existem pessoas que têm família grande, né, que tem uma atividade, às vezes não trabalha nem fora, mas tem uma atividade intensa dentro de casa, pelo número de pessoas que habitam aquela casa, certo? Pelas suas atividades domésticas, que são grandes, são muitas, mas que, qual é o tempo que você tem? Vamos supor, pega um abacaxi para cortar ele direitinho, tirar aqueles pontinhos, aquelas coisinhas que vem, aqueles pontinhos que tem no abacaxi. Você não tem. Qual é o tempo que você tem? De descascar a laranja e ir laranja por laranja fazer, até porque a luz está cara. Então hoje, até para você ligar um liquidificador, vai pegar uma polpa de fruta, que é mais prático, você pensa na luz que você vai gastar com o liquidificador. Então, o que é que tem na gente de motivação para a gente fazer alguma coisa saudável? Quase nenhuma. Se a gente botar a cara do lado e fazer na base da cara e a coragem, a gente não faz. Então, hoje, a gente tende a comprar os sucos já pronto, né? Aquele suco que vem na garrafa, aquele suco que vem... eu não vou nem para os pacotinhos, né? Mas, em último caso, às vezes até é o recurso que a gente tem, porque ali vai ter conservante também, mas é prático. Tem algumas vitaminas ali, tem alguns nutrientes ali, por incrível que pareça, mas tem, certo? Então, infelizmente, mas o tomar a água, que não tem nada a ver, água tem em qualquer lugar, você pode botar numa garrafinha e toda hora está tomando um gole. É interessante que você faça isso, né? E hoje a grande maioria já tem, né? Já faz isso. Prepare a alimentação com bastante higiene. Não adianta você colocar na sua mesa, ir para a sua feira, comprar os nutrientes variados, caros, mas você comprou, e você não higienizar. Nada de nutritivo vai estar ali. Você pode comprar o brócolis, o couve-flor, os couves da vida, a batata, a abóbora e não higienizar, que perde todo o seu valor nutricional. Então, deve-se sempre manter os cuidados com a higiene quando da manipulação de alimentos, visando a prevenção de doenças, além de evitar desperdícios. Esses cuidados mantêm a saúde, ok? Mantenha o seu peso controlando a ingestão de alimentos e fazendo exercícios físicos. Então, assim, o peso, né, está relacionado com aquilo que você ingere, com a quantidade e com o teor. É importante o controle periódico do peso para a melhor avaliação do consumo dos alimentos. Se você está começando a ficar acima do peso, alguma coisa na sua alimentação está errada. Nas crianças, o acompanhamento do ganho de peso deve ser feito com instrumentos adequados, e aí a pediatra faz isso como ninguém, certo? Na puericultura que o SUS nos dá, faz como ninguém, certo? Nos adultos, deve ser mantido mais ou menos constante. A atividade física é fundamental para a estabilidade do peso, ok? Então, é importante que vocês façam esse equilíbrio, ok? Faça das refeições um encontro agradável. E aí, gente, não tem como não tocar nesse assunto. Tem pessoas, antigamente tinha muito isso, né? O encontro das famílias ao redor da mesa, o pai, a mãe, os filhos, era assim algo, era um momento único em que todo mundo podia estar trabalhando, mas olha, vamos esperar seu pai chegar para poder sentarmos à mesa, ou vamos esperar para nos reunirmos no momento em que todos possam estar reunidos, porque a mesa ainda hoje, apesar dos desencontros, eu me incluo nisso, eu sinto muita falta de sentar à mesa para me alimentar. Hoje as pessoas pegam seus pratos, vão para frente do computador, vai para frente da televisão, vai para seus quartos, cada um no seu quarto, se alimenta e acabou. E antigamente, até rezar antes da oração ou da alimentação, agradecendo, né, o alimento do dia, era assim fundamental, era importante, né? E hoje já não se tem mais. Então a mesa é um local, inclusive um lugar sagrado. As pessoas às vezes se reúnem para confabular, discutir alguma coisa. Só que existem pessoas que deixam exatamente o momento do almoço, do café da manhã ou da janta, ou seja, o momento do encontro, né, para se alimentarem, eles fazem para discutir que você é isso, você é aquilo, você fez aquilo outro.
Cadê aquela mulher que eu peguei um telefone de uma mulher, aí começa a discussão. Não é isso, né? O ambiente tem que ser agradável, com um cheiro agradável, às vezes uma boa música, uma boa conversa, certo? Um local realmente de encontro é importante, né? E eu sinto muita falta disso. Raramente eu encontro um local em que você possa se encontrar para conversar ao redor de uma mesa, né? Sempre que possível, procure realizar suas refeições em ambiente agradável e calmo. A vida moderna e a falta de tempo prejudicam a boa alimentação. Apesar de práticas, as refeições rápidas não propiciam uma alimentação adequada. Você come para acabar logo, para sair logo, o tempo, o relógio está passando, e aí você quer acabar logo para sair para o trabalho, às vezes sai tomando ainda a xícara, ou então levando num copinho descartável para ir para o carro, ou para o ônibus, para o ponto de ônibus, tomando café, e não é assim. Né? A mastigação é algo importante para que a quebra dos nutrientes aconteçam até já na boca para alguns nutrientes. Então é importante esse processo de mastigação, esse processo de deglutição, esse processo de chegar até o estômago de uma forma que ele processe, que ele metabolize, certo? Então esse ambiente é importante, sim. Né? Então, apesar de práticas, as refeições rápidas não propiciam uma alimentação adequada em todos os aspectos. Até não dá tempo do cérebro computar. Você, antes de mastigar, já engoliu a parte já que ainda está sólida. Então, não processou o seu cérebro o que ele tem que fazer, o que ele tem que mandar de comando para o estômago. Por isso, destinar um determinado tempo para realizar suas refeições ou compartilhá-las com familiares e amigos é um hábito sempre saudável. Além disso, valorize a comida tradicional e não a comida processada. Né? Ontem mesmo eu almocei um sanduíche do McDonald's. Estava gostoso? Estava. Mas, olha, alimentou. Foi nutritivo? Não. Por quê, Pro? Eu não sei nem como foi processado. Eu não sei nem como foi feito. Aquilo que é seguro para você se alimentar é aquilo que é feito dentro da sua casa. Certo? Então, valorize isso. Coma melhor e gaste menos. Nem sempre uma alimentação cara é a mais adequada. É interessante. Eu boto sempre o exemplo da carne. Eu amo o filé mignon, porque é uma carne macia, é uma carne prática. Mas, olha, eu sou apaixonada e amo ao quadrado do chupa-molho, da carne, como é do peito, né? Como é que chama? Músculo. São carnes saborosas. Pegue um frango, a carne da coxa, sobrecoxa, ela é mais saborosa do que o peito. O peito ele tem uma tendência a ressecar maior. Então, assim, nem sempre aquilo que é caro, um espetáculo de filé mignon, nem sempre é a melhor coisa que a gente faz. Você pega um peito de frango, o peito, carne, peito, e aí coloca o acém sem osso. Pô, tempere ele, jogue na panela de pressão, você faz um assado. E muita gente nem vai reconhecer, porque ela vai ficar macia e, o mais importante, saborosa. Certo? Então, quem come sardinha é um dos melhores peixes que existe. E é barato. Você com 5 contos, você compra um bocado de sardinha. Acho que eu me deu até vontade, acho que essa semana eu vou comprar uma para tomar com cerveja. Certo? Então, isso é importante você entender, que nem sempre você tem o mais caro como a melhor forma de você ter o melhor alimento. Procure sempre comprar os alimentos de época, que são mais baratos, e conhecer as combinações mais adequadas para as crianças e os adultos. Então, isso é uma praticidade, isso é uma recomendação, não é uma coisa que você possa fazer, inclusive, certo? Então, essas são as recomendações do nosso serviço nutricional, certo? E se alguém puder fazer, ótimo. Se alguém pudesse, pelo menos dessas 10 recomendações, você fizer pelo menos uma, já lhe ajuda em alguma coisa, certo? Gente, eu vou colocar no aplicativo
uma atividade para ser entregue ainda hoje, certo? E aí, faltando aproximadamente 10 minutos para encerrar a aula, eu vou querer corrigir. Ou vou querer pelo menos ver o que é que vocês fizeram. Faça de forma resumida. Eu não quero que mande para o aplicativo. Eu vou estar lá no Zap para poder ver o que foi que vocês responderam. Ok? Beijo no... Não é para nota, não é para nada. Viu? Beijo no coração de vocês. A aula foi até esse slide. Tá bom? Vou mandar também os slides para o aplicativo. Beijo no coração.